Olá a todos e bem-vindos à parte teórica da nossa capacitação em habilidades e simulação. Nós estamos num período meio que de emergência, não é? E então nós vamos ter que capacitá-los rapidamente, porque nós vamos ter muito trabalho agora pela frente no segundo semestre para repor o tempo perdido, para repor as aulas que a gente perdeu nesse primeiro semestre. Então, esta é a parte teórica e é muito importante que vocês assistam a todas as conversas para que a gente tenha uma base de discussão durante as práticas, ok? E a gente vai começar falando de andragogia, que são as peculiaridades do aprendizado do adulto. Eu tenho certeza de que o tema não é estranho a vocês, eu sei que vocês conhecem, mas a ideia aqui é muito mais a gente rever alguns pontos e tentar fixar e tentar clarear um pouquinho alguns conceitos. Muito bom. Quando o primeiro homem descobriu a primeira arma, né, o que começou a nos diferenciar dos outros animais, ou certamente um dos fatores que começou a nos diferenciar de outros animais, foi a capacidade que este homem tinha de comunicar aos outros a sua descoberta. Então, ele descobriu que com um tronco de árvore ele podia fazer uma clava, né? E que com esta clava ele aumentava a força e o comprimento do braço dele. E, portanto, a caçada dele se tornava muito mais efetiva. Né? Se ele tivesse guardado esse segredo só para ele, certamente o segredo teria morrido com ele. Mas não, ele se preocupou em transmitir aos outros o que ele tinha descoberto. E a partir daí, toda a eficiência de caça do grupo, com certeza aumentou, com certeza se tornou mais efetiva, e a partir daí, então ele foi capaz, ou este grupo foi capaz de se alimentar melhor, de crescer melhor, de se desenvolver melhor. Claro que isso certamente teve algum efeito colateral, né? Algum efeito não desejável, tá certo? Mas, no geral, certamente foi muito produtivo, muito importante. E desta forma, quer dizer, esta comunicação de experiências, que foi talvez a primeira tentativa de ensino-aprendizagem da humanidade, se prolongou ao longo das décadas e sempre teve esta noção, ou sempre se teve esta tendência a comunicar o que a gente tinha descoberto. Né? O Harari, no livro dele, Homo Deus, se eu não me engano, Homo Sapiens, no Sapiens, no livro dele, no Sapiens, ele fala que um dos grandes fatores de desenvolvimento da humanidade foi a fofoca, tá certo? E ele diz isso literalmente, ou seja, a sua capacidade de comunicar aos outros, de contar aos outros o que está acontecendo, certamente fez com que a humanidade crescesse. E isso foi crescendo ao longo da história, até que atinge, na minha opinião, o seu apogeu. Em que época da história? Possivelmente na Grécia Antiga. Né? Então este é o Hipócrates, debaixo do seu plátano, né? Com seus discípulos transmitindo conhecimento, transmitindo as suas experiências, as suas ideias, os seus conceitos. Né? E como é que era feito este mecanismo? Era um indivíduo que tinha um conhecimento respeitável a respeito de um assunto, que reunia alguns discípulos, né? Não muita gente, mas alguns discípulos, e transmitia, ou não transmitia, mas discutia esses conhecimentos. Então, todo mundo aportava, todo mundo trazia suas próprias experiências, suas próprias dúvidas, e os temas eram discutidos no sentido de formar uma nova verdade, um novo conceito. Isso fez com que a Grécia Antiga se tornasse a potência que se tornou em filosofia, em teatro, em algumas ciências e vai por aí afora.
né? Então, isso foi muito efetivo, né? Mas isso acabou sendo exagerado ao longo dos tempos. E, na verdade, o grande problema deste método é que ele era um método absolutamente aristocrático. Quer dizer, quem tinha tempo para se juntar a um filósofo, a um cientista, a quem quer que fosse, e discutir teoria, eram os nobres, porque os pobres tinham que trabalhar para que os nobres pudessem filosofar. Como eu disse, isso foi se exagerando ao longo do tempo e certamente atingiu o seu grau máximo durante a Idade Média, né? Então, durante a Idade Média, o conhecimento foi restrito aos mosteiros, os monges tinham o conhecimento e o resto trabalhava para que os monges fizessem iluminárias e copiassem livros. Ok? Muito bom. E isso é muito verdade. É interessante que nem os reis tinham o conhecimento, né? Até na história recente, se alguém assistiu aquele seriado The Crown, vê que em certo momento a Elizabeth fala: eu quero estudar, porque eu nunca tive uma educação formal. A minha educação foi para ser rainha. Eu aprendi coisas de ser rainha, mas eu quero uma educação formal. Né? Então veja, é muito interessante isso, né, dessa restrição. E aí, assim, a Idade Média passou, chegou a Renascença, enfim, o mundo progrediu e aí se viu que esse talvez não fosse um bom método, não fosse uma boa maneira de se lidar com o ensino-aprendizagem. Que o ensino-aprendizagem deveria ser democratizado, que todos deveriam ter acesso ao conhecimento. O que foi uma coisa boa, aliás, muito boa, né? Exceto que a população cresceu. A população cresceu e cresceu desproporcionalmente ao número de mestres. E a partir daí, nós chegamos agora nesta situação, onde você tem uma pessoa que fala para centenas de outras que o escutam, né? A partir dos anos 60, 70, se começou a questionar esse método, que esse método não seria efetivo. Na verdade, isso a gente sabe, né? A retenção desta forma de ensino é muito baixa. E eu não estou aqui demonizando a aula teórica. Eu acho que ela tem o seu espaço, ela tem o seu lugar, só que certamente os cursos não deveriam se basear unicamente em aulas teóricas, mas sim eles deveriam ter outras formas, outras estratégias de ensino que fizessem com que esta retenção aumentasse. Por quê? Porque a aula teórica é chato, né? E este, em geral, é o resultado de uma aula. Quer dizer, prender a atenção de uma pessoa durante 45 minutos, uma hora, especialmente nos dias multimídia de hoje, é muito difícil, é muito complicado. A pessoa tem que ser muito showman para conseguir manter a atenção. Não é? Foi a partir daí, então, que este indivíduo, chamado Malcolm Knowles, ele começou a pensar a respeito dessas técnicas de ensino-aprendizagem e realmente a ver que isto não funcionava, né? E a partir de pensar, ele acabou indo buscar um modelo muito antigo, que nós vamos discutir em seguida, né? Então veja, ele escreveu esse livro, que foi traduzido assim, e que na verdade é o grande clássico da educação de adultos, né? Hoje em dia, na verdade, é mais difícil a gente falar de educação infantil e educação de adultos, porque as crianças também são muito multimídias, né? E o que o Knowles dizia era que, para a criança, você consegue enfiar conhecimento goela dentro. Ou seja, você tem que estudar matemática, você tem que estudar geografia, você tem que estudar história, você tem que estudar português, não interessando se você quer ou não. Você tem que estudar. Para o adulto funciona diferente. O adulto, a priori, não quer aprender. O adulto tem outras prioridades e o adulto, ele já tem o conhecimento suficiente
para viver a sua vida. Então, assim, fazê-lo se interessar por aprender é mais complicado do que é ou do que era com as crianças. E foi então pensando em modelos mais antigos que o Knowles passou a propor a chamada andragogia, quer dizer, então saindo do modelo pedagógico, que é a educação da criança, onde nós temos um professor que é o protagonista e que passa o conhecimento para os seus alunos, a gente passa a ter o professor como um indivíduo com menos protagonismo. Ele é um indivíduo que ajuda ou facilita uma discussão aonde um grupo de poucas pessoas discute um tema e constrói conhecimentos novos, que é o modelo grego. Então, se nós formos pensar, era assim que os filósofos gregos faziam, e esse parece ainda hoje ser o método mais adequado. Okay? O Knowles coloca algumas premissas que são muito importantes para que o adulto aprenda. Ele fala que a primeira coisa que o aprendiz precisa saber é por que, o que e como ele vai aprender. Né? E isso aqui faz parte do nosso dia a dia, quer dizer, o que vocês fazem antes de fazer um curso ou antes de ir a um congresso ou antes de ir a uma conferência, enfim, como é que vocês se comportam para decidir se vocês querem aprender sobre um tema ou não. Vocês vão descobrir por que eu tenho que aprender sobre esse tema, o qual é esse tema e como ele vai ser ensinado. Né? E isso aqui é o que se chama programa de um curso. Então, antes de fazer um curso ou antes de ir a um congresso, a primeira coisa que vocês fazem é olhar o programa. E aí vocês vão tomar a decisão se vocês querem ou não participar disso. Segunda coisa, a gente sempre precisa lembrar de que o adulto tem um conceito próprio. Ele é autônomo e autodirecionado, ou seja, ele vai aprender o que ele quer aprender. E não adianta você insistir com o que ele não quer aprender, que é muito pouco provável que você consiga convencê-lo disso. Né? Terceiro, e isso é uma coisa importante, o adulto tem experiências prévias, e se você consegue aproveitar essas experiências prévias, certamente você enriquece muito mais o seu processo ensino-aprendizagem. Então, o adulto tem recursos e tem modelos mentais. Sobre os modelos mentais a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, ok? Quarto, o adulto tem que estar pronto para aprender. E ele vai aprender coisas que sejam relacionadas à vida dele e que tenham um objetivo de desenvolvimento. Ele tem que ser orientado no aprendizado e é por isso que a gente deve centrar em problemas e contextualizar. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente tiver um motivo para aprender. E vocês, como professores, sabem disso. O que é mais efetivo? Uma aula teórica ou uma discussão de caso? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai responder discussão de caso. Por quê? Porque a discussão de caso é centrada em um problema, quer dizer, ela vai focar a resolução de um problema e ela é contextualizada. Meu curso médico foi um curso muito tradicional, aquele famoso de 2 anos de curso básico, 2 anos de curso clínico, 2 anos de internato. Os 2 anos de curso básico foram uma tortura. Né? Eu não tinha a menor ideia de por que eu tinha que aprender bioquímica, por exemplo. Né? Eu não tinha a menor ideia de por que eu tinha que aprender bioestatística, por exemplo. Né? Hoje, que eu sei para que serve, eu certamente adoraria ter meu curso básico de novo. Né? Porque então aí sim eu consegui contextualizar. Okay? E finalmente ele tem que ter uma motivação para aprender, seja pelo valor intrínseco do aprendizado, seja pela recompensa pessoal do aprendizado. Ok? Muito bom. Os neurocientistas colocam as nossas reações e a nossa memória como um iceberg, onde apenas uma pequena parte dela fica aparente. E é aqui que entram os tais dos modelos mentais. Né? Então, cada vez que você reconhece um evento, a primeira coisa que você vai ter que decidir é que tipo de evento que é esse, que tipo de decisão ele requer.
primeiro nível de profundidade do pensamento, né, me faz ter padrões de comportamento, tá? Ou seja, cada vez que eu tenho um perigo iminente, eu reajo de uma forma. Então, se eu estou atravessando a rua e vem um carro, eu corro. Eu não chego a pensar para isso, eu não chego a conscientizar em nenhum nível isso, eu simplesmente corro. A mesma coisa, se alguém me aponta uma arma, alguma coisa, enfim. Eu sempre tenho a chamada reação, que vocês conhecem, de luta ou fuga. Né? E isso é quase que fisiológico. Tá? Então, este primeiro nível, ele se destina a situações que requerem resolução imediata. Né? E é por causa desse mecanismo que muita gente morre em assalto. Porque cada vez que você é agredido, a sua tendência é reagir. Né? E precisa muito autocontrole para conseguir não reagir a uma situação de agressão. Ok? Muito bom. A segunda é a chamada memória de trabalho. Né? E a memória de trabalho é aquela que me faz elaborar o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu preciso ir para ciências médicas, né? Para a faculdade. Então, assim, aonde fica a faculdade, o que eu vou fazer lá, por que eu tenho que ir para lá, como é que eu chego lá, que rua que eu pego e lá chegando aonde eu vou. Tudo isso requer uma elaboração, né? Que é a chamada memória de trabalho. Quer dizer, se eu nunca fui à Faculdade de Ciências Médicas, é muito pouco provável que eu saiba como chegar lá, é muito pouco provável que eu saiba onde ela está, que departamento eu procuro, etc, etc. Tudo isso é um aprendizado adquirido, que você guarda dentro dos modelos mentais. Então, cada experiência que você tem, você guarda num nível muito profundo de memória, e cada vez que você precisa de dados para sua memória de trabalho, você vai lá buscar. Então, preciso ir na Faculdade de Ciências Médicas. Como é que eu faço? Vou lá, busco meus arquivos de modelos mentais, falo, não, Faculdade de Ciências Médicas fica na Alameda Ezequiel Dias, e chegando lá eu tenho que ir no laboratório de simulação, tenho que passar pela portaria, lá eu vou procurar fulano de tal, enfim. Eu tenho recursos que estão guardados aqui para fazer isso. Né? E essa associação é quase imediata, tá certo? Muitas vezes, se eu mostrar uma figura para vocês, ela vai te buscar uma outra imagem. Né? Talvez o grande exemplo disso seja o estilingue, ou bodoque, eu não sei exatamente como se chama aqui em Minas, né? Em São Paulo é estilingue, tá? É aquela forquilha com duas borrachas e um corinho que serve para tirar pedra. Em quê? Em passarinho, em épocas menos politicamente corretas, né? Na janela do vizinho, né? Ou para tirar mamona numa guerra de mamona, tá certo? Então, cada vez que eu te mostrar um estilingue, vai vir essas imagens na tua cabeça, vidraça, mamona, passarinho, ok? Isso são os modelos mentais que você tem. O grande problema é que às vezes esses modelos mentais são errados, eles se chamam erros de fixação. E o que a simulação busca é mudar esses modelos mentais e fazer com que eles se tornem os modelos mentais mais adequados. Por exemplo, eu aprendi a vida toda a entubar sem EPI. Quando eu chegar no pronto-socorro, o que eu vou fazer? Eu vou entubar sem EPI. Este é o meu modelo mental. Mas é um modelo mental errado, então ele tem que ser modificado, e aí eu vou ao laboratório para treinar e mudar este modelo mental. Ok? Tá? Muito bom. Isso funciona ou não? Vocês vão ver que ao longo dessas aulas a gente vai falar muito de pirâmides e de icebergs, né? A gente gosta muito de pirâmides e icebergs, tá certo? E veja só, isto é uma pirâmide de retenção do conhecimento, ou seja, a memória tardia do conhecimento, e que mostra os graus de retenção calculados conforme a metodologia de ensino utilizada. Se vocês olharem, a metodologia passiva
chega até 30% com a demonstração. Você retém 30%. Uma aula retém 5%. Né? Enquanto que as metodologias ativas chegam a 90% quando você está ensinando outros. Ou seja, cada vez que você, professor, dá uma aula, você aprende muito mais que o aluno. Porque aquilo que você estudou para preparar a aula, você vai reter 90% e o aluno vai reter 5% do que você falou, se você der uma aula clássica. Conforme você vai indo cada vez mais para as metodologias ativas, você passa a ter graus maiores de retenção. Ok? Isso fica claro? Ok. Muito bom. Para que a gente possa desempenhar e ministrar essas técnicas diferentes de aula, o professor tem que ter dois papéis distintos. Um, o papel de instrutor, outro é o papel de facilitador. O que é cada um deles? O instrutor é o professor clássico, né? Então, o foco dele é no conteúdo. Então, quando eu vou dar uma aula sobre andragogia, o meu foco é andragogia, é sobre o tema, é isto que eu vou preparar, né? E meu grande mérito vai ser transformar algo difícil em algo fácil. Né? Então, é encontrar a maneira mais fácil ou prática de ser entendido. O que é uma excelente aula? Uma excelente aula é aquela da qual você sai e fala, nossa, é um assunto tão complexo, mas é só isso. Né? Então, isso foi uma excelente aula. O professor atingiu este objetivo de tornar a coisa fácil, compreensível. Claro que para isso eu vou ter que ter mais conhecimento do que meu aluno. Né? Então, eu sou o detentor do poder, sou eu quem sei sobre o assunto. Né? E, dentro de um programa de treinamento, o meu foco é no que foi feito. Quer dizer, então, se eu estou treinando intubação, ele intubou ou não intubou. Ok? Tá? Os cursos de habilidades, a CLS, PAUS, a TLS, a TCN, são cursos que se baseiam em instrutores. Né? São cursos que se baseiam em instrução, aonde um instrutor vai ensinar vocês a manejar a via aérea, fazer RCP, fazer manobra de Hamilton, enfim, fazer as várias manobras de ressuscitação. E eles se baseiam sempre em condutas bem estabelecidas, ou seja, não há motivo para eu ficar discutindo longamente algo que é um protocolo fixo, bem estabelecido, enfim, né? Sem muita discussão neste momento. Ok. Como é que é a relação do instrutor do aluno? Do ponto de vista do instrutor, a relação é vertical, ou seja, eu falo e vocês ouvem. E é muito interessante porque, inclusive, fisicamente a relação é vertical. Como vocês dão aula? Vocês dão aula em pé e o aluno sentado. Isto sinaliza para o aluno que você vai falar e ele vai ouvir. Né? Tem pouca necessidade de empatia, quer dizer, eu não preciso que vocês gostem de mim. Eu venho aqui, dou o conteúdo da minha aula e vou embora. Tá? Eu costumo brincar que todo mundo na vida já teve pessoas detestáveis que dão aulas magníficas. Né? Então a empatia não entra. Né? A gente costuma dizer que o preparo é caro, mas o ato é barato. Ou seja, eu demoro muito tempo preparando uma aula, pegando a informação mais atualizada, transformando aquilo em algo mais fácil de ser entendido, mas na hora da aula eu só tenho que chegar e falar, ministrar a minha aula. Né? E geralmente isso é seguido por uma avaliação. Do ponto de vista do aluno, existe pouca necessidade ou estímulo ao raciocínio, ou seja, eu falo, vocês ouvem ou não. E eu não tenho como medir se vocês estão prestando atenção, estão ouvindo ou não. É pouco dinâmico e tem pouca exposição. Eu nunca vou saber, ou eu não sei durante a aula o que vocês sabem, o que vocês não sabem sobre o tema. Ok? Muito bom. O facilitador já é um papel bastante diferente. O meu foco passa a ser no aluno. Então, na verdade, eu vou me preocupar menos com o tema andragogia e mais com como eu vou estimular este aluno
a vir com o tema andragogia estudado para a aula e, chegando na aula, como eu vou motivá-lo para que ele discuta, para que ele coloque a sua opinião e para que a gente forme um novo conhecimento. E do ponto de vista de treinamento, o meu foco foi muito mais no como foi feito. Ou seja, se eu estou facilitando um procedimento de intubação, me interessa, claro, se ele vai intubar ou não, mas me interessa também se ele sabe por que ele está intubando, por que ele indicou, qual é a fisiopatologia disso, como é que se faz, como é que se decide, enfim, tudo isso é levado em conta, né? E a facilitação é muito boa com situações de mais de uma resposta certa ou sem resposta certa. E quais são as situações que tem mais de uma resposta certa ou sem resposta certa? A medicina como um todo, né? Certo? Então, sempre existem vários caminhos para se chegar a um diagnóstico, para se chegar a um tratamento, né? E um não necessariamente é melhor do que o outro, ok? Do ponto de vista de relação, o facilitador não é obrigatoriamente especialista no assunto abordado, é claro que ele tem que ter conhecimento do assunto, mas ele não precisa ser o super master daquele tema, ok? Tá? Eu posso facilitar uma discussão de pneumologia sem ser pneumologista, tá? O preparo é barato, o ato é caro, ou seja, eu não vou ter que preparar uma aula e nem pensar na forma mais prática de transmitir. Mas eu tenho que estimular os meus alunos a virem com o conhecimento obtido já e estimular meu aluno a discutir, a falar, a puxá-lo para a discussão. Ok? Isto, se alguém ainda nunca facilitou, acreditem, é cansativo, você sai muito cansado de uma facilitação, né? E, finalmente, demanda empatia, eu não quero discutir com um chato, né? E a relação horizontalizada, inclusive do ponto de vista físico, quer dizer, numa facilitação, todos se sentam no mesmo nível, você inclusive, ok? Muito bom. Então, comparando, o instrutor, o método clássico, é mais rápido, requer maior preparação, ele é mais adequado para assuntos técnicos ou matemáticos, depende menos do aluno e requer menor participação do aluno. Enquanto que facilitação demanda tempo, tem menor preparação, foco no ato, mais adequado para situações fluidas, depende totalmente do aluno e requer conhecimento prévio do aluno. Qual é o melhor método? Os dois são excelentes desde que aplicados no momento certo. Então, uma boa instrução, se bem aplicada, é extremamente efetiva. Uma boa facilitação, se bem aplicada, é extremamente efetiva. Ok? Finalmente, um conceito que é o conceito de competência, né? Então, todo mundo fala de ensino por competências, o curso tem que ser um curso de competência, nós vamos avaliar as competências, mas o que é competência? Competência é muito mais do que saber fazer. Saber fazer é habilidade, né? Competência é o chá, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, eu tenho que conhecer sobre o assunto, saber sobre o assunto, eu tenho que desempenhar esse assunto de uma forma adequada e com a atitude correta. Ou seja, me relacionando bem com a equipe, me relacionando bem com o paciente, enfim, agindo de forma adequada. Ok? Muito bom. A competência, ela tem 4 níveis de desenvolvimento, né? E, na verdade, assim, o começo de tudo, você é um incompetente inconsciente, ou seja, você não sabe que você não sabe. Quando você é um incompetente consciente? Quando você é criança e rouba o carro do teu pai. Você não sabe que você não sabe guiar, mas logo em seguida você aprende que você não sabe guiar. E a partir daí você atingiu o 2º nível de competência. Agora você sabe que você não sabe. Você é um incompetente consciente, tá? Além do fato de que teu pai provavelmente vai te dar uns tapas, vai te botar de castigo, vai, enfim.
você vai ter que ouvir 1 hora de bronca, tá certo? Só que aí ele vai falar, não, é melhor treinar esse moleque porque ele vai roubar o carro de novo, tá? E a partir daí você vai treinar. E uma vez treinado, você vai se tornar um competente consciente. O que é um competente consciente? É aquele que sabe fazer, ele faz de forma adequada, mas ele precisa pensar em cada passo. Então, somos nós quando tiramos a carta, né? Que você senta no carro, coloca o cinto de segurança e fala, bom, e agora? Tá em ponto morto? Tá em ponto morto. Vou dar partida, dei a partida, boa, pegou. Agora, bom, agora eu tenho que apertar o desembraio, colocar a primeira, soltar o freio de mão, ir acelerando, soltando, boa. Tô guiando. Ok? Tá? Ou seja, você faz tudo de forma adequada, mas você tem que pensar em cada passo do que você está fazendo. E o último grau é o competente inconsciente, aonde na verdade você entra, senta no carro, faz tudo adequadamente, mas você está programando o teu dia, pensando no que você vai fazer, eventualmente conversando com quem está do lado, ou seja, você não precisa frontalizar cada parte da tua competência, ok? Então seria a mesma coisa, usando, eu gosto desse exemplo da intubação, né? Onde o seu aluno chega não sabendo que ele não sabe intubar. Por quê? Porque ele nunca viu intubação, ele nunca intubou, ele não sabe o que é isso. E aí ele vai aprender que ele não sabe. Tá? Aí ele vai treinar e vai chegar no ponto de competente consciente, onde ele intuba adequadamente, mas ele tem que se concentrar muito só naquilo. Né? Então ele tem que pensar, puxa, vou testar o CAF, vou pegar o tubo, vou pegar o laringoscópio, passo o laringoscópio, pego o tubo, enfim. Ele vai ter que pensar em cada passo. E depois, quando ele já for um plantonista mais antigo de pronto-socorro, o que ele vai fazer é entubar enquanto ele está pedindo vaga na UTI, enquanto ele está pedindo para ligar a droga, enquanto ele está pedindo para alguém fazer alguma coisa durante uma emergência. Ok? Então, esses são os vários níveis de competência e a definição de competência. Ok? E como é que se atinge a competência? Treinando. Né? Você tem que treinar, até você fazer a chamada curva de aprendizagem e chegar na sua competência. Ok? Muito bom, muito obrigado.